Irmãs e irmãos, que o Senhor nos ensine o caminho dos seus decretos e a sermos fiéis até ao fim. Os primeiros 8 versículos do capítulo 23 são a conclusão dos oráculos contra os reis de Judá, que não corresponderam ao que Deus esperava deles. Foram pastores infiéis à sua missão e fomentaram a idolatria. Deus não pode deixar de castigar esses pastores e de congregar as ovelhas dispersas pelo exílio. Mas vai dar-lhes novos pastores, segundo o seu coração. O mais notável será o rei Ezequias, rebento do tronco de Davídico, que inaugura um reino de justiça e de paz, unificando os reinos de Israel e de Judá, separados desde a morte de Salomão. Isaías já tinha falado do rebento de Jessé, sobre o qual repousará o Espírito de Javé, que promoverá a paz e ao qual deu o nome de Emanuel. Jeremias, por sua vez, dá ao rebento que anuncia o nome de Javé, nossa justiça, numa alusão ao último rei de Judá, Sedecias, cujo nome significa a minha justiça é Javé. A tradição católica reconhece o caráter messiânico desta passagem. Os oráculos contra os profetas devem ter sido adicionados por Baruque. O profeta reconhece a corrupção do povo e afirma: o país está cheio de adúlteros. Adúlteros em sentido moral, mas provavelmente em sentido espiritual, porque são infiéis à aliança contraída com Deus. Os sacerdotes e profetas que deviam denunciar a situação não são melhores. A corrupção invadiu o próprio Templo de Jerusalém e o castigo é inevitável. De qualquer modo, a intervenção castigadora de Deus, a visita do Senhor, será sempre ditada pelo amor. No oráculo dos versículos 16 a 22, Jeremias já não fala dos costumes corrompidos dos profetas, mas das suas pretensas mensagens e dá critérios para discernimento. Os falsos profetas não recebem as mensagens da boca do Senhor, mas da sua própria imaginação, e iludem o povo. Os seus oráculos procedem da adoração, anunciando a paz e a segurança àqueles que se obstinam no mal. Por isso não podem provir de Deus. O verdadeiro profeta é chamado por Deus, assiste ao conselho divino e partilha a intimidade de Deus. Deus, que do alto tudo vê, julgará esses profetas sem credenciais. Os seus sonhos só servem para espalhar mentiras. Jeremias sente alguma impaciência por não ver castigados os que fazem esquecer o nome do Senhor, Deus e a sua santidade. A diferença entre os sonhos dos falsos profetas e a palavra de Deus é semelhante ao que existe entre a palha e o grão. Ao contrário das palavras desses profetas, a palavra de Deus é como um fogo destruidor ou um martelo que desfaz todos os obstáculos. Esses profetas serão alvo da ira de Deus, que se irá desembaraçar deles como de pesos inúteis. Depois da primeira deportação do rei Sedecias e da sua corte, realizada no templo de Nabucodonosor, Jeremias vê no átrio do templo 2 cestas de figos, provavelmente uma visão imaginária, que revela ao profeta a sorte futura do povo cujo fim está iminente. Como no caso do cinto escondido junto às margens do Eufrates, a podridão dos figos simboliza o estado do povo infiel. O profeta refere-se aos que tinham ficado na Palestina depois da primeira deportação para a Babilónia e que por isso mesmo se julgavam melhores que os outros. Na verdade, os deportados é que eram frutos bons, agradáveis a Deus, onde regressar em sentido físico, mas também em sentido espiritual, porque se hão de converter ao Senhor e lhes dará um coração novo, um coração purificado da idolatria e de outros vícios religiosos ou sociais. E serão restabelecidas as antigas relações entre Deus e Israel, que será o seu povo. Os filhos maus serão também os judeus que habitam no Egito, para onde foram deportados por Necau, como Joacás, e os que fugiram do perigo babilónico. Já no capítulo 25, os primeiros versículos, 13 versículos,
são um prefácio ao rolo ditado por Jeremias a Baruque em 605 e depois reconstituído em 604. Trata-se de uma síntese da atividade do profeta que anuncia e identifica o perigo que vem do norte. Anuncia-se a submissão à Babilónia pelo espaço de 70 anos. A vida dos hebreus será profundamente afetada. Cessará o ruído da mó que prepara a farinha e o pão. Apagar-se-á a lâmpada, símbolo da paz doméstica. Mas o profeta também anuncia a destruição de Babilónia por Ciro, instrumento de Deus, que permitirá o regresso do povo à Palestina. Finalmente, o profeta fala da taça da ira de Deus, cheia de um líquido que atordoa, embriaga e tira a razão e toda a capacidade de resistência a quem é obrigado a bebê-la. A alusão à espada indica que os castigos consistirão em guerras, e o profeta fala das localidades que serão afetadas pelas calamidades. Jeremias termina responsabilizando todos aqueles que, pela sua influência ou mau exemplo, levaram à ruína o rebanho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e faça instrumentos da sua misericórdia. Amém.